Muito bem, gurizada. Boa segunda-feira para todo mundo. Segunda-feira gelada, virando o jogo, entrando no ar. Última segunda-feira do mês de junho. Estamos nos aproximando da fase de eliminatórias da Libertadores da América, e o Internacional, que saiu para 2 desafios, conseguiu voltar com 4 pontos de 6 disputados. Crise no Grêmio, e segunda-feira com um jogo importantíssimo para o Ipiranga, que pega o Figueirense, podendo se vencer, ir à primeira colocação do grupo. E claro que eu vou começar falando sobre esse jogo do Ipiranga, jogo importantíssimo. O Ipiranga teve uma semana, essa semana, desde o último jogo contra o Botafogo, de preparação. Uma preparação com o departamento de fisioterapia, treinando juntamente ali no CT, no centro de treinamentos ali atrás do Colosso da Lagoa e no Colosso da Lagoa, para fazer mais uma partida em casa. E a gente fala sobre esse primeiro turno, esse retorno, um campeonato que é muito complicado, porque vai seguir os mesmos moldes do ano passado, com 9 adversários, 18 rodadas, e é claro que agora os jogos ficam muito difíceis, por isso que é bom pontuar em casa. Hoje, pelo menos, eu espero que se o Ipiranga não conseguir vencer pelo menos um pontinho, é muito interessante que o Ipiranga consiga, porque esses jogos em casa, com certeza, o time do técnico Júnior Rocha tem que fazer prevalecer esse fator casa e conseguir vencer. Agora, a minha preocupação não é nem com a condição física dos atletas, porque isso eu imagino que deve estar 100%, aí o professor Alexandre Andrés, para o Ipiranga, que deve ir com força máxima. Mas nós tivemos, gurizada, uma perda muito grande, que foi a do zagueiro Reinaldo. O Reinaldo, que inclusive estava sendo improvisado ali para jogar nesse sistema defensivo como um zagueiro, um jogador que cresceu muito nesses últimos anos, aí nessas últimas temporadas aqui no Ipiranga, jogando pelo meio campo, jogando algumas funções diferentes no meio campo e se destacou na defesa. E agora, a grande dúvida, o grande questionamento é quem que vai compor essa dupla de defesa com o Léo Canu. Eu não tenho informação, vamos ficar na dúvida, essa é a grande surpresa. Quem vai compor essa dupla? Tem o zagueiro Douglas, que chegou, retornou ao Ipiranga agora há pouco, que deve estar à disposição. Talvez Douglas e Léo Canu, pela direita o Muriel, que completou 50 jogos também junto, Léo Canu e o Muriel, duas referências no sistema defensivo do Ipiranga, no último jogo contra o Botafogo, na belíssima vitória do Ipiranga para cima do time comandado pelo técnico Argel Fux. Pela esquerda o Jonathan. O meio campo deve ser parecido com o Clayton, com o Mikael, com o Sodré, com o Dico, e caindo ali nessa modificação do meio campo ali com o Mikael, Clayton, com o Sodré, o Dico, e ali alguma surpresa, o Quirino lá na frente centralizado. É um possível time do Ipiranga bem parecido com o que foi no último jogo contra o Botafogo. Eu espero hoje uma vitória do Ipiranga contra o Figueirense. O Figueirense é uma equipe que está brigando ali. E eu quero chamar a atenção para a tabela aqui da Série C do Campeonato Brasileiro, porque nós temos esses jogos contra o Paraná Clube, contra o Botafogo, contra o Criciúma, e já aparece ali o Novo Horizontino, que faz uma campanha até agora para brigar por acesso, e o Criciúma, que conseguiu uma vitória muito boa para o Ipiranga, que até teve algumas chances ali no jogo contra o Criciúma, até para conseguir vencer o Criciúma, mas infelizmente não deu, mas jogando fora de casa, lá no Heriberto Rios, é muito complicado, né? Então, Criciúma, Novo Horizontino, e já aparece o Ipiranga. Ou seja, se o Ipiranga conseguir vencer esse jogo para cima do Figueirense, o Ipiranga assume uma posição de muita tranquilidade para depois ir fazer esses enfrentamentos fora de casa. Então eu estou apostando pelo menos força máxima hoje e com tudo. Quem sabe fazer um primeiro tempo muito bom e depois, no segundo tempo, aí sim nós administrarmos esse resultado. No último jogo contra o Botafogo, o David acabou sendo substituído. Eu imagino que ele já deva estar com condições para assumir a meta do time do Ipiranga, que com certeza o David, debaixo da meta, tem bons goleiros aí no time do Ipiranga, o Alan que entrou fez um bom papel, mas o David é o titular e com certeza ele debaixo da meta, ele dá uma segurança, né, para esse sistema defensivo muito bem organizado, defendido por 2 volantes ali à frente da defesa. Eu aposto no time do Ipiranga para vencer esse jogo hoje contra o Figueirense. Logo mais, às 20 horas, aqui no Colosso da Lagoa. Mas vamos falar sobre o Atlântico, porque o Atlântico, na semana passada, encarou 2 desafios, um pela Liga Nacional e outro pelo Campeonato Gaúcho, e venceu. Tanto o Cascavel, na quinta-feira, e na sexta-feira, o Cercesa, que veio aqui para tentar
Quem sabe achar um Atlântico com um pouco de um time um pouco modificado, que nada. O técnico Thiago Halpe foi com força máxima, com exceção do goleiro Thiago, do fixo Grilo e também do Alan, que foram poupados. Time titular, foi para cima, não à toa, fez 6-0, uma vitória muito tranquila, uma vitória significativa para dar confiança, para dar estabilidade e para que nesse período aí que o Atlântico vai ter que conciliar Campeonato Gaúcho e Liga Nacional, o Atlântico conseguir brigar por cima e no mais alto nível. O Campeonato Gaúcho é um campeonato em que pelo menos nós aqui em Erechim, nós sempre exigimos que o Atlântico chegue entre os 4 times. No ano passado isso não aconteceu, mas estar na semifinal, estar entre os 4 principais times é o que nós esperamos do Atlântico. Eu imagino até uma facilidade, porque o grupo do Atlântico é um grupo meio que tranquilo. As pedreiras estão para o outro lado, a Soeva, a CBF, então uma certa tranquilidade nesse grupo do Campeonato Gaúcho. Agora na Liga Nacional é o que complica. Vamos esperar o técnico Thiago Halpe que continue nesses treinamentos intensos. Hoje já teve trabalho e segue aí esses trabalhos para que o time consiga evoluir, porque no mata-mata da Liga Nacional a coisa aperta e muito, por isso que é bom estar bem classificado. O Atlântico está brigando lá em cima para conseguir trazer esse segundo jogo aqui para Erechim, porque isso é fundamental. Mas vamos falar sobre dupla Grenal, porque a coisa está fervendo. O caldo está ali, a panela de pressão está aqui, está fervendo e está fervendo para o lado da Arena do Grêmio, porque o Grêmio do Thiago Nunes, em 15 pontos disputados, conseguiu 2 apenas. Lanterna do Campeonato Brasileiro. É um dos piores inícios de Campeonato Brasileiro da história do Grêmio nos pontos corridos. É bom lembrar que algum tempo atrás o Campeonato Brasileiro aqui no Brasil ele era disputado de uma forma diferente, grupos e depois mata-mata. O Internacional foi campeão invicto dessa forma, mas nos pontos corridos, nessa forma, com 38 rodadas, o Grêmio tem um dos seus piores inícios de Campeonato Brasileiro da história. Tu tem um jogo contra o Fortaleza que o Grêmio entrava em campo, jogando na Arena do Grêmio. O Grêmio jogou 3 jogos, não tinha vencido nenhum na Arena, tinha perdido um para o Atlético Paranaense, empatado com o Santos, e agora nesse terceiro jogo na Arena do Grêmio contra o Fortaleza, precisava vencer de qualquer maneira, entrava em campo para vencer a qualquer custo, para vencer com gol de mão, para vencer de qualquer forma, 1-0, chorado, e o Grêmio não conseguiu fazer isso. E o Thiago Nunes depois vai numa entrevista coletiva, aliás, o Grêmio tem me surpreendido porque depois de tu ter um resultado em um jogo em que precisava vencer, tu não vence em casa, tu precisa colocar no mínimo um dirigente político ali, o presidente Romildo Bolzan, que há informações que está com uma gripe, também está acamado, eu não sei se isso procede ou não, Marcos Herman, não veio ninguém falar, colocaram o Diego Sec, que é um executivo ali, que foi contratado há pouco tempo, veio do Bahia há pouco tempo, não foi nem apresentado, colocaram o cara a falar, e o Thiago Nunes, que eu fico muito surpreendido, porque tiraram o Miguel Ángel Ramírez do Internacional, distante ali do estádio Beira-Rio, mandaram embora, de volta para a Espanha, ou para o Equador, ou para seja lá onde for, e parece que ficou o Thiago Nunes ali, porque na entrevista coletiva ele viu outro jogo que não foi o jogo que aconteceu ontem, no domingo, na Arena do Grêmio. A atuação do Grêmio foi ridícula, por pouco o Grêmio esteve mais perto de perder o jogo do que vencer. Vamos ouvir o que disse o técnico Thiago Nunes, que está com dias contados sob o comando da Casa Mata Tricolor. Passar uma mensagem ao nosso torcedor que tenha calma, que mantenha a tranquilidade. Esse momento difícil vai passar. Nós estamos trabalhando muito para isso, estamos todos envolvidos. Os atletas hoje se doaram ao máximo, trabalharam muito dentro do campo. Mesmo jogando aí mais de 35 minutos com um jogador a menos no segundo tempo, os atletas guerrearam, se esforçaram e ainda por circunstâncias tivemos um pênalti a favor e acabou escapando no final. O primeiro tempo muito equilibrado. Eu vejo que a nossa equipe, enquanto estava 11 contra 11, conseguiu ter um domínio maior da região do meio campo, principalmente pela qualidade e aproximação dos meio-campistas. O jogo pelas laterais está fluindo, estamos chegando muitas vezes na área adversária. Estamos com uma média aí de entre 16 a 18 finalizações por jogo. Hoje mesmo, né, com todo esse tempo com jogador a menos, tivemos 16 finalizações, cruzamentos para a área, chances de gol. Então é um momento que nós temos que focar em trabalhar e principalmente, né, ter um pouquinho mais de sorte que a bola entrar em alguns momentos, não bater na trave e sair.
né, termos mais frieza na hora de converter as oportunidades que temos, porque o resultado ele é determinante nesse momento. O resultado ele é determinante. Eu, como treinador, tenho a consciência disso, o grupo de atletas tem a consciência disso, mas principalmente temos que valorizar que é um processo, é uma equipe que está se reencontrando a cada dia e, mais uma vez, pedir ao nosso torcedor que tenha calma, tenha tranquilidade e vamos seguir em frente trabalhando muito. Está aí o técnico Thiago Nunes, que pediu calma em um momento delicado em que o ambiente estava conturbado e passa agora para um ambiente de muita pressão, em que começa a ser contestado o trabalho da comissão técnica, a pressão recai sobre o grupo de jogadores e recai sobre a direção do Grêmio. Ele pede tranquilidade na entrevista coletiva, ele pede calma, torcedor do Grêmio, que está passando vergonha nas ruas, que tem 2 pontos em 15 disputados, que é lanterna do Campeonato Brasileiro, com uma folha de 14 milhões e o Grêmio está nessa situação e o técnico Thiago Nunes vai lá e pede calma. Eu fico surpreendido porque o Grêmio, no jogo contra o Fortaleza, esteve mais próximo de perder, é claro, desperdiçou muitas chances, sim, mas aquele lance do Kahneman, aliás, Kahneman e Jeromel, estão, parece que, caminhando por um lado em que o alto nível ele começa a decair. E alguns ciclos parece que estão se encerrando. Kahneman e Jeromel, que já foram muito vencedores, que tiveram aí em passagens, né, nessa última passagem aí, em que foram campeões da Copa do Brasil, da Libertadores, foram campeões do Campeonato Gaúcho com uma certa hegemonia sobre o rival, não estão mais no mesmo nível. O drible que o Kahneman toma, aí me comete um pênalti, acaba tomando cartão vermelho, ok. O Gabriel Chapecó fez uma defesa no pênalti, mas há poucos lances atrás, pouco tempo atrás, ali no jogo, o Rafinha o salvou a pele em um lance em que ele sai numa coisa que é absurdo, um goleiro que está fazendo seu segundo jogo ali na arena, vai me mandar um balão para cima, uma bola aí que não dá para acreditar. Aí o Diego Souza vai lá e perde o pênalti no segundo tempo. Então uma atuação ridícula do Grêmio, e a direção agora, pela informação do repórter Matheus Dávila da Bandeirantes, quer contratar goleiro, mas por que não fez essa contratação no início da temporada? O Breno já está recuperado da Covid, mas vai ficar 10 jogos com a seleção olímpica e o Grêmio, que pelo menos colocou o Paulo Vitor para escanteio e agora está com o Gabriel Chapecó, que já se mostrou ser um goleiro que tem qualificação pelo menos para estar na base, na reserva do Breno. E a direção do Grêmio vai contratar um goleiro reserva do Santos. O Grêmio está preocupado com contratar goleiro e a informação é que não tem pressa para que esse resultado chegue logo. O Grêmio precisa vencer. E aqui chama atenção agora o Everton Cebolinha colocou aí nas suas redes sociais como é que a crise bateu no Grêmio e parece que se estendeu. Até o Everton Cebolinha, que estava jogando com a seleção aí no domingo, que já está lá em Portugal, jogando lá no Benfica, agora já a crise bateu até lá. Eu vou chamar a matéria, a foto aí, Patrick, que o Everton Cebolinha, numa segunda-feira, em que matam um bandido, um assassino, que bem que fizeram, que um cara que estava morto aí, uma baderna aí, e os caras não têm mais o que fazer e invadiram a casa do pai do Cebolinha, o Everton Cebolinha, uma das joias do futebol gaúcho, recentemente foi vendido, e tá aí, faz um pedido encarecido, porque assaltaram, entraram na casa do pai do Cebolinha e pegaram a camiseta do título de 2016 da Copa do Brasil, camisa do campeonato com a seleção brasileira da Copa América 2019, camisas que nem valeriam muita coisa, mas que tem um valor sentimental para o jogador, e ele faz um pedido nas redes sociais. É uma coisa que foge da minha compreensão, porque não faltava mais nada. A crise está aí, e o Everton Cebolinha jogou no jogo contra o Equador. Nós vamos falar ainda no final sobre a seleção brasileira. Vamos falar sobre o Internacional, porque o Internacional foi jogar 2 jogos fora de casa, na Arena Condá e no Estádio Independência, e voltou com 4 pontos, belíssima montagem de recuperação do Internacional, que está bem,
nada definitivo ainda sobre o trabalho do Diego Aguirre, mas o Internacional pelo menos começa a caminhar um pouco mais próximo dos trilhos das boas vitórias e dos bons resultados. Vamos ver o que disse o técnico Diego Aguirre pós-partida. Faz parte de planejamento, sabemos que a competição é muito exigente e temos muitos jogos que já aconteceram e muitos jogos daqui para nos próximos dias. Nós vamos ter jogo com Palmeiras na quarta, com Corinthians no sábado e assim cada semana. Então, no caso de Yuri e Ednilson, a ideia foi cuidar um pouco eles para que se jogassem em segundo tempo, coisa que aconteceu. Esse foi o plano para proteger. Nós estamos com muitos jogadores com lesões. Temos 9 jogadores fora com o departamento médico e é um momento muito delicado para assumir talvez algum risco desnecessário. Também são coisas que falamos nestes dias com os fisiólogos, com o departamento médico e algumas decisões que obviamente não são fáceis de tomar. Nós estamos pensando não somente no jogo de hoje, sino em todo o que temos para frente. Então, às vezes tem que tomar alguma decisão que não gostaria, mas o calendário é muito exigente. Agora são 4 jogos em 10 dias e eu não quero mais jogadores machucados. Essa gestão, Alessandro Barcelos, João Patrício Herman, essa direção do Internacional gosta desses técnicos estrangeiros, né? Eu gosto do Diego Aguirre também, acho que ele chegou para fazer um trabalho bom nesses 2 jogos aí, e ele deu algumas explicações, porque ele começou o jogo, esse último jogo de ontem, contra o América Mineiro, com o Edenilson no banco de reservas e o Yuri Alberto no banco também. Aí ele disse: teremos uma sequência difícil. E aí é verdade, porque o Internacional agora pega o Palmeiras, depois tem o Corinthians e daqui a pouco já tem os jogos das oitavas de final contra o Olímpia. Então uma sequência definitivamente muito dura e o técnico Diego Aguirre, ele dá pelo menos uma explicação do porquê colocar o Edenilson só no segundo tempo e o Yuri Alberto também. Agora, em comparação desses 2 jogos contra a Chapecoense, principalmente, que tu já consegue ver um trabalho de 3 meses em que não restou praticamente absolutamente nada do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, o Diego Aguirre já fez algumas modificações e principalmente em fazer aquilo que estava claro, aquilo que estava óbvio, conseguir organizar a equipe, mesmo com alguns desfalques, principalmente na lateral esquerda, que o Moisés ainda não está recuperado. Dessa vez, pelo menos, o Saravia voltou e o Internacional tem um bom meio-campo, tem um bom grupo de jogadores. Conseguiu fazer com que esse meio-campo consiga ser um pouco mais agressivo, com um jogador centralizado. O Thiago Galhardo começou, mas definitivamente o Yuri Alberto tem que ser titular absoluto. Isso não é nem discutível, porque o Yuri Alberto é muito melhor que o Thiago Galhardo e já se mostrou. No jogo contra o Chapecoense, ele mostrou que ele é extra classe para 19, 20 anos. O que fica essa surpresa é como a preparação física do Internacional é tão ruim que o Yuri Alberto precisa ser poupado no jogo contra o América Mineiro. O jogador de 20 anos. Isso é que fica a minha preocupação, porque a última comissão técnica, e é o erro da direção, que já foi falado 1 milhão de vezes. O último preparador físico do Internacional, Cristóvão Fuentes, que era o preparador do Miguel Ángel Ramírez, ele deixou o Internacional numa queda de rendimento no segundo tempo, com a preparação física, que assim, é notável quando se olha o segundo tempo do Internacional. Vai ter que fazer uma recuperação, essa nova comissão técnica, aí o trabalho do Fernando Pinatares, do Paulo Paixão, para o Internacional voltar a jogar no segundo tempo. Parece que o Internacional morre no segundo tempo. E outra, bola aérea defensiva, os times, a Chapecoense, o América Mineiro, que são times ali que vão brigar por pouca coisa, vão brigar na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro, tem dado
muito perigo o Internacional, tem dado perigo nessa bola aérea, então é uma correção. O técnico Diego Aguirre, ele já teve esse diagnóstico, ele já fez esse diagnóstico, na entrevista coletiva ele disse, vamos ter que consertar isso, porque de fato é uma coisa que tem surpreendido. E até o Cuesta, que é um jogador que algum tempo atrás eu até recordo que eu pedi ele na seleção argentina, hoje nós teremos jogo da seleção argentina da Copa América, e eu pedi ele, olha, o Cuesta está merecendo vaga aí nessa defesa da seleção argentina algumas temporadas atrás, e hoje em dia eu acho que dá para colocar no mesmo saco ali Kahneman, Jeromel e Cuesta. Como baixaram o rendimento, olha, é impressionante. O Internacional, pelo menos nesses 2 jogos, esses 2 desafios fora de casa, o Inter saiu bem, uma boa vitória contra a Chapecoense, um bom empate, que saiu até no lucro esse empatezinho aí contra o América Mineiro, porque o Internacional perdeu o seu goleiro, que vinha fazendo uma partida muito boa, é verdade, o Daniel, levando uma bolada na cara lá e teve que sair, não estava com condições para voltar. O Edenilson teve que ir pro gol. Eu até lembrei há pouco tempo atrás aquele jogo emblemático em que o Rafael Moura, o Dida é expulso, o Rafael Moura tem que ir pro gol naquele 5-0 contra a Chapecoense lá na Arena Condá. E dessa vez o Edenilson, que já teve lá seus dias de goleiro também, ele falou quando jogava no Genoa da Itália, só que dessa vez complicou a vida do Edenilson, tem que jogar quase uns 5 para 10 minutos aí no gol, pelo menos conseguiu salvar o Internacional. Em tom heróico, saiu esse empate em 1-1 com o América Mineiro. Agora o Internacional volta para Porto Alegre, retornou a Porto Alegre, e no Beira-Rio tem esse jogo do meio de semana contra o Palmeiras que faz um campeonato não lá entre os melhores. Aliás, todos os favoritos do Campeonato Brasileiro estão indo mal. Flamengo, Palmeiras, o São Paulo está na zona de rebaixamento. Tu tem o Bragantino liderando a tabela, o Fortaleza, o Atlético Goianiense. Então o Campeonato Brasileiro ainda está com algumas projeções um tanto quanto surpreendente, no mínimo. Alguns times aí estão surpreendendo. Eu acho que o Bragantino, na minha opinião, é um time que pode incomodar, mas não tenho lá tanta certeza assim. Então o Internacional tem totais condições de fazer um jogo bem interessante contra o Palmeiras, o próximo adversário. Por isso o técnico Diego Aguirre e os jogadores também, o Maurício, que fez uma belíssima partida, comemoraram muito esse resultado em 6 pontos disputados, 4 pontos conquistados, 13ª colocação, mas o Inter agora começa a crescer na competição, então isso é muito interessante. Falar sobre a seleção brasileira, porque a seleção brasileira do técnico Tite confirmou a sua classificação, já estava classificada quando entrou em campo ontem para jogar contra o Equador, em um jogo complicado, um jogo em que o Brasil até veio com um time tanto quanto modificado para jogar contra a seleção equatoriana, confirmou o primeiro lugar, fez um gol com a bola aérea, um gol de cabeça, depois acabou cedendo o empate, mas o Brasil está esperando apenas o seu confronto para ser definido ainda nos jogos que ainda tem do outro grupo, para saber quem vai enfrentar no mata-mata da Copa América, ou se vai ser Uruguai, ou se vai ser Chile, quem dirá, aí nós vamos saber no final dessa última rodada que acontece hoje. Amanhã nós já saberemos quem vai ser o adversário do Brasil. Bola rolando na Eurocopa, a Espanha classificada para as quartas de finais e a França que estava perdendo para a Suíça. Um abraço para todo mundo, esperamos uma vitória do Canarinho hoje à noite. Um abraço para todos e tchau!